Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical, que para quem nos segue sabe que é uma enquete que nós lançamos todos os domingos, lá no nosso stories do Instagram Leonardo Mota em M_, que está aí embaixo do nosso vídeo, e que durante a semana nós trazemos um comentário sobre aquela enquete, que significa um caso concreto, um caso hipotético, simplesmente para discutirmos a legislação referente a licitações e contratos. E nos últimos vídeos temos discutido bastante a nova lei de licitações e contratos e as instruções normativas que têm surgido aí para regulamentar a nova lei, os regulamentos de um modo geral, tá? Esse vídeo também estará disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota M_. Então, Leonardo Mota underline, né? E aí quem quiser também se inscrever no nosso canal, se inscreve, porque aí quando você tiver um vídeo, né, lá no YouTube publicado por nós, aí falando sobre licitação, você vai ser notificado, tá? E também porque no YouTube nós temos, esses vídeos são gravados em uma pastazinha, né? Tem uma pastazinha lá, enquetes dominicais, onde nós já temos lá mais de 140 enquetes dominicais, tá? Pois bem, a enquete essa semana veio discutir um assunto muito importante, fundamental para as licitações, que é a questão do parecer prévio após a fase preparatória do processo licitatório, regrado pela Lei 14.133 e que traz regras onde é possível dispensar o parecer jurídico prévio, tá? Então vamos primeiro à nossa enquete, como sempre fazemos. Determinado órgão da administração pública realizará um pregão eletrônico para aquisição de material de manutenção predial com valor estimado de R$ 60.000, com entrega imediata, que segundo a lei, compra com entrega imediata é aquela que ocorre com um prazo de 30 dias da ordem de serviço, né? Da ordem de fornecimento, né? Vamos dizer assim, utilizando a lei 14.133. Logicamente, imaginemos que todo órgão regulamentou a lei, né? Agente de contratação e tudo mais, mas vejam o que a enquete fala. Elaborado o edital, o processo seguiu para a assessoria jurídica para realizar a análise prévia de legalidade do processo. Essa regra, meus amigos, está no artigo 53. Né? Olha só, artigo 53, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Tá? Então, assim, e aí, olha só, no parágrafo primeiro fala assim, ó, umas orientações, né? Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, no inciso primeiro, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Então, vejam que o assessor jurídico vai analisar o processo licitatório, não são apenas algumas peças lá, por exemplo, minuta de edital, minuta de contrato, termo de referência, minuta de ato. Vai ser o processo, tá? Segundo, voltando aqui, inciso segundo, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, tá? Então são as regras aí trazidas pelo artigo 53 da Lei 14.133. Olha só, um dos assessores da equipe de assessoria, tá? Lá do setor de assessoria jurídica, ao receber o processo, emitiu o documento no qual informa que estaria dispensada a análise jurídica devido ao baixo valor, à baixa complexidade da contratação e a questão da entrega ser imediata. E a nossa enquete questiona, está correto o assessor? Vemos aí que 62% dos colegas marcaram não. Pessoal, veja só, inicialmente temos que lembrar o artigo 53. Em regra, tem que haver análise, né, jurídica após a fase preparatória da licitação. Só que o próprio artigo 53 traz uma regrinha lá no parágrafo 5º, onde diz o seguinte, ó, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Então vejam, meus amigos, que deve haver alguma determinação, algum regulamento, alguma portaria, algo, né, ou entendo até, se não há até um despacho dentro do processo, daquela autoridade máxima jurídica, onde previamente ele dispensa, né, a análise jurídica nesse processo específico. Ou então, se for uma norma geral, como, por exemplo, nós temos
normas já na Advocacia Geral da União, onde é dispensável para as contratações de dispensa de licitação em razão do valor. Então já é uma norma que aplicava todas aquelas situações onde aquela norma rege. Então vejo que é dispensável, não é dispensada, não é algo automático. Da assessoria jurídica, ela não tem poder, o assessor jurídico, né, na verdade, o membro da equipe da assessoria jurídica, ele não tem poder de chegar e dizer, não, está dispensada em virtude disso, disso, disso. Tá? Interpreto que a lei fala que é dispensável análise jurídica nas hipóteses previamente definida em ato da autoridade máxima competente. E aí, logicamente, o que, que a autoridade máxima competente vai levar em consideração? Que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, vejam, meus amigos, é uma obrigação ter análise jurídica prévia da licitação, tá? E a regra do parágrafo 5º exige um ato prévio da autoridade máxima jurídica dispensando em tais situações. Inclusive, a própria lei traz aí no parágrafo 5º, como nós vimos, alguns nortes, tá? Então, voltando para a nossa enquete, veja só. Elaborado o edital, o processo seguiu para a assessoria jurídica realizar a análise prévia de legalidade do processo. Um dos assessores da equipe, ao receber o processo, emitiu o documento no qual informa que estaria dispensada a análise jurídica? Não. Ela é dispensável se o órgão tivesse um ato prévio da autoridade máxima do órgão dizendo está dispensado para essa situação. Olha só, um objeto de baixo vulto aí, né, manutenção predial, 60 mil reais, tá? É uma entrega imediata, né, 30 dias aí da ordem de fornecimento. Então, teria que haver um ato, tá? Então, entendo que, conforme o parágrafo 5º do artigo 53 da Lei 14.133, estaria errado o assessor. O assessor teria que emitir o parecer jurídico. Então, estaria correto o assessor? Né? Está aqui, ó, está correto o assessor? Entendemos que não. Tá? Não tem, alguns colegas vieram no direito, né, discutir a questão do valor, a questão que estava acima do limite da dispensa, né? Mas essa discussão não entra nesse caso aí, tá? Esse caso aí foi uma situação de pregão eletrônico. A questão não foi essa. A nossa questão foi discutir o parecer jurídico. Então, nesse caso, não era possível, apesar do baixo valor da pronta entrega, não havendo um ato prévio, o assessor jurídico ele não pode simplesmente dispensar o parecer jurídico, tá? Entendo que, de repente, ele poderia dialogar, né, antes de emitir o parecer, e dialogar com a autoridade competente e conversar. Olha só, chefe, aqui existe uma situação onde o parágrafo 5º da lei, do artigo 53 da Lei 14.133 permite dispensarmos aqui, em virtude, inclusive, dos critérios do próprio parágrafo. Não é interessante, então, emitir-se um ato prévio seu, né, da autoridade competente máxima jurídica, dispensando, para que eu possa dispensar? Aí sim, aí o assessor jurídico dispensaria o parecer jurídico nesse processo. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção com relação a essas regrinhas, né? Importante formalizar os atos, expressão que sempre utilizamos, o processo tem que falar, o processo tem que estar claro. Não basta apenas deduzirmos o que pode ou não pode ser feito. Tem que estar claro, tem que estar documentado no processo. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.